Graça e paz, povo abençoado. Mais um dia de reflexão diante da palavra de Deus. Queria estar podendo compartilhar mais um versículo da palavra do Senhor com os irmãos. Eu vou ler aqui em Salmos 119, no versículo 27, diz assim: Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Esse texto aqui me fez voltar um pouco anteriormente nas partes bíblicas, lembrando do sonho de José. Porque quando Deus revela 2 tipos de sonho para José, eu vou citar um, que é o sol e a lua e 11 estrelas circunfando. Ele mostra onde José ia chegar. Ou seja, como eu acabei de ler, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Quando isso acontece com José, José olha o final. Mas se os irmãos trazerem um pouco a memória, ver o tanto de coisas que José teve que passar até chegar àquele ponto. Vendido pelos irmãos, na casa do carcereiro, depois na prisão e depois diante do faraó. São 4 ou 5 etapas que duraram 13 anos. E ele se mantendo firme, né? Se mantendo alinhado com o Senhor até que chegasse aquele dia, né? E me faz refletir nas coisas que Deus tem me prometido, né? Quando Deus promete, Ele não diz para você o que você vai passar pelo trajeto, Ele só diz que você vai chegar. É que nem Jesus, quando chega fala para os discípulos: vamos até a outra margem. Diante desse texto, Jesus não disse para eles que ia ter uma tempestade assim, no meio do lago. E diz o texto que quando começa a tempestade, os discípulos ficam desesperados e acordam Jesus pergunta: homens de pouca fé. Ou seja, Deus tem esses meios de nos estimular, está sempre exercitando a nossa fé. Quantas palavras a gente recebe? Você vai receber isso, você vai ser usado dentro dessa área. Mas tem um ponto inicial, onde a palavra foi lançada, onde a revelação foi entregue. Ali é o ponto inicial. Quando José recebe aquele sonho, o ponto inicial da trajetória começa ali. O ponto inicial é quando ele indica para os irmãos dele, ele conta para os irmãos, conta para a família. Ele começa a construir o ponto inicial, desde o ódio dos irmãos. Através do ódio dos irmãos, vem a venda dele. Então, quando ele contou, ele deu um download, como posso botar assim para facilitar, um download inicial, até a trajetória final. Que se ele não conta o sonho para os irmãos dele, o ódio dos irmãos dele provavelmente não aumentaria. Porque o ciúme era do tratamento do pai, dando para Jacó, em relação a José. De Jacó para José, pela semelhança, porque José era um sonhador, igualzinho Jacó. Então, quando Deus te entregar alguma coisa, lembre-se que isso é o pontapé inicial. Não vou dizer que seja de um dia para o outro, porque muitas das vezes não é o que a Bíblia mostra. Tem sempre um tempo, uma trajetória. Então toda vez que a gente recebe algo da parte de Deus, tem um ponto inicial. Ele sempre geralmente mostra lá o final. Como eu citei, né, dos discípulos no barco, quando Jesus acalma a tempestade, eles conseguem chegar ao outro lado tranquilamente, porque Jesus falou que ia chegar. Quando Deus mostra o sonho para José, o final, é porque Deus sabia que José ia chegar até lá. Mas essa trajetória às vezes acontece tempestades, acontece vendas, acontece iras. É só estar preparado. Se o Deus bondoso disse que tu irias passar, que tu irias chegar, pode ter certeza que você vai passar e você vai chegar a esse trajeto, esse local, a esse objetivo que Deus separou para você. Só tem um tempo de um ponto ao outro, de uma linha, de um ponto que liga ao outro ponto. É só a gente estar preparado para que a gente não retroceda. Até porque a Bíblia mostra que o céu não se alegra dos que retrocedem. Medite nisso, reflita. Tem promessa? Tem um ponto inicial, tem a trajetória até chegar ao final. Suporte essas tempestades, suporte o cárcere, suporte o esquecimento. Como José suportou aquele ponto onde ele discerne o sonho de dois, do copeiro e do padeiro, que ele chega ao ponto de dizer para eles: quando vocês saírem daqui, lembra de mim. E a Bíblia mostra que foi mais de 2 anos de esquecimento. Então, por mais que aparente que você está sendo esquecido, que a promessa não se cumpriu, tem um tempo, uma trajetória se cumprir, até o final dela. Mas mantendo na posição, pode ter certeza que ela vai se cumprir. E vai lembrar da trajetória, como José lembrou. E agradecer aos irmãos, pois não, vocês foram objetos de Deus, usados para que eu pudesse estar aqui. Por mais que tenha dores nessa trajetória, saiba
elas são extremamente essenciais para que você chegue do outro lado, para que você chegue diante do faraó como José chegou. E os discípulos chegaram do outro lado, assim como Jesus disse que eles chegariam. Deus abençoe. Fique firme nessa promessa, fique firme diante dessa revelação que tu recebeu diante de Deus. Seja um sonhador, mas um sonhador debaixo das revelações de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.